Apocalipse, capítulo 1 e versículo de número 4. Paz seja convosco, aqui é o pastor Diogo Ros, e nós estamos com o propósito de gravar vídeos instrutivos, didáticos sobre o Apocalipse, versículo por versículo. É um propósito e eu vou indo de texto a texto, de versículo a versículo, tentando apresentar aos meus amigos, a quem nos segue aqui nas redes sociais, neste canal, a fim de ter um estudo pormenorizado a respeito da palavra de Deus. Para quem gosta de Bíblia, para quem gosta de originais e de comentários, eu creio que esse vídeo será instrutivo e valioso para você. Vamos para como está escrito no português, na versão Almeida Revista Corrigida e Atualizada. João às 7 congregações que estão em Ásia, graça e paz seja convosco daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Assim está no português, nessa tradução. Eu vou fazer aqui a leitura no grego para você. Ioannis tais epta ecclesiastais en te, Ásia, Haris Romin kai eirene aporro on kai en kai ro erhomenos kai apoton epitapneumaton a ha enopion tu trono autu. Esse é o grego. Eu vou comentar o grego até porque o texto foi escrito em grego e eu estou sempre a valorizar o texto grego do Novo Testamento. Então vou deixar o hebraico. Eu ia fazer a leitura, mas não vou. Vou deixar o hebraico para quando eu gravar textos referentes ao Antigo Testamento. Bom, vamos aqui salientar alguns pormenores. Ioannis, ou seja, João, tais epta ecclesias, as 7 igrejas, tais em te Ásia, as em a Ásia, ou seja, as que estão na Ásia. Haris Romin, kai eirene, ou seja, Haris, a graça, Romin, a voz, kai eirene, e paz. Apoteu, roon kai, ou seja, apoteu, e da parte de Deus, agora olhe só, roon kai, roen kai, o que é e o que era, e olha só o que vem na sequência, kai ro erhomenos, o que virá, ou poderia ser traduzido, o que está vindo. Cabe essa tradução, aquele que era, o que é e o que está vindo, barra, ou que virá. Aqui nós temos o verbo erhomai, do grego. Esse verbo está no presente, na voz passiva, ou seja, quando o sujeito está recebendo a ação, ele não está executando, ele está recebendo. Está no nominativo, no neutro e está no singular. O que está vindo? Aqui a gente pode, isso dá muito pano para manga, a gente poderia dizer que Jesus está voltando. Aqui há várias interpretações, ele está voltando porque a Nova Jerusalém, esse planeta quadrado, está se deslocando em direção ao nosso sistema solar. Eu já ensinei isso, até porque tem outro texto
no Apocalipse, que diz que a Nova Jerusalém está vindo. Então, isso aqui é tema para outro vídeo, mas cabe tradução, cabe essa interpretação. Kai apoton epta pneumaton, e da parte dos 7 espíritos. Estes 7 espíritos aqui, segundo a tradição judaica, segundo o livro de Tobias, que é um apócrifo, segundo o apócrifo de Enoque, e segundo também o Testamento de Levi, que é outro apócrifo, estaria se referindo aos 7 arcanjos. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz arcanjos no plural, ainda que revele apenas Miguel, o arcanjo, que está lá no livro na carta de Judas, refere-se ao arcanjo Miguel. Está também lá no livro de Daniel. Mas os apócrifos dizem que há 7 arcanjos e estão nos escritos apócrifos. Tudo bem que nós não levamos muito em conta os apócrifos, mas segundo os intérpretes judeus, são estes 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Todavia, uma interpretação mais cabível para nós, protestantes, pentecostais, que não aceitamos assim, que não aceitamos, digamos, os livros apócrifos, nós teríamos uma outra interpretação, que são os 7 espíritos relacionados em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de temor, e o Espírito do Senhor. Isso está no versículo 2 de Isaías 11, 2. Venahá alaiv, ruach Adonai, ruach chorma, uvinah, ruach etzah, ugevurah, ruach daat, vayareat Adonai. Ou seja, o Espírito do Senhor, o Espírito de chorma, de sabedoria, o Espírito de uvinah, ou seja, de entendimento, o Espírito de etzá, de conselho, o gevurah, o Espírito de fortaleza, de valentia, e o Espírito de daat, de conhecimento. Seria 7 fragmentações do Espírito de Deus, as 7 operações, as 7 facetas do Espírito de Deus. É uma interpretação cabível e aceitável, que estão, ali está no grego, enopiontu, trono alto, que perante o trono dele, estes 7 espíritos. Vale lembrar que Gabriel disse lá no livro de Gabriel, disse para Maria no Evangelho que ele assiste perante o trono de Deus. Ora, segundo a tradição judaica, então, colocando Gabriel como um dos arcanjos, eu estou falando lá da tradição judaica. Então, seria isso que Gabriel, Miguel, Uriel, Baraquiel, Uziel, estou citando aqui de memória alguns arcanjos nos livros apócrifos que assistem diante do trono de Deus. É uma interpretação possível. É claro que você vai aceitar
que eu te dê a interpretação que os 7 espíritos são aqueles que estão em Isaías 11, como eu acabei de ler, o espírito de sabedoria, de entendimento, de valentia, o espírito do Senhor, o espírito de temor, o espírito de conselho, seria 7 alusões, 7 fragmentos, 7 formas, 7 atuações do Ruach HaKadosh, do Espírito de Deus. É uma interpretação mais redondinha, mais aceita, que os pentecostais protestantes vão me aceitar melhor. Eu gosto de ter uma mente aberta, trazer uma interpretação mais ortodoxa, mas também abrir um pouco a mente para outras possibilidades. O que João está querendo dizer ali? Ele estaria falando da possibilidade dos 7 arcanjos, como era conhecido na teologia judaica, ou seria os 7 espíritos de Deus, como está em Isaías também? Bom, o que importa é que João aqui, então, a graça e paz da parte daquele que era no sentido da eternidade passada, uma eternidade absoluta, não que, era aqui tem o sentido aquele que era, aquele que é, aquele que era, ou seja, o passado possível, um passado absoluto, aquele que está vindo. Que coisa interessante isso, né? Cabe essa tradução. Aquele que é, eu vou trazer algo aqui para você. O Targum, que é o escrito aramaico do Antigo Testamento, no Deuteronômio 32, 39 diz: eu sou aquele que é, que era e que será, e não há outro Deus além de mim. Isso diz o Targum. Agora, você sabia que há uma tradição acerca de Zeus na mitologia grega, que Zeus era, Zeus é e Zeus será. Descrição de Pausanias, da Grécia. Ele disse isso acerca de Zeus. Estaria João fazendo aqui um trocadilho, dizendo, peraí, não é Zeus que era, que é e que há de ser. É o Theos, é o Deus da Bíblia, é o Deus cristão. Interessante que Plutarco diz que o santuário de Minerva, identificado com Ísis, em Seir, tinha a seguinte inscrição: eu sou aquele que tem sido e será. Seria aqui João também inspirado por Deus, dizendo Plutarco, não é o santuário de Minerva, aluzindo a deusa Ísis, que disse que era e que será, mas é o Deus da Bíblia que era e que será. Então aqui são algumas algo descrito na cultura que eu também queria trazer para você. Desculpe o vídeo ter ficado um pouco longo, mas eu não gosto de ser raso. Gosto de aprofundar alguns pormenores. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Assista aos outros vídeos que já foram gravados e aqueles que ainda serão, se Deus permitir. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.